e hoje o tema é cãibras. O que a gente pode fazer para se prevenir delas? Boa tarde, Roberta. Conta pra gente, dá para prevenir cãibras se alimentando de uma forma correta? Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio 95 Mais FM, no programa Conexão. Boa tarde aos MMs, né? Micarla, Miqueias e Mara, né? Que é a cãibra, eu acho que a primeira coisa a gente precisa definir, né? É uma contração muito rápida de um músculo do corpo, um músculo estriado, porque as cãibras só dão em músculos estriados, são aqueles músculos que participam do nosso movimento do corpo, né? Músculo liso como o coração, não dá cãibra. E a cãibra dá naqueles músculos que a gente normalmente mais utiliza. E as incidências das cãibras, a maioria das vezes, são nas panturrilhas, nas batatas das pernas. Sim. E a incidência também, ela é muito aguçada, chega de 2/3 por pessoas acima de 50 anos. Hoje, Micarla, não tem uma causa provável, tá? Tem muitos estudos, mas não se sabe exatamente o que é que leva a cãibra a aparecer. Existem causas alimentares? Sim, existe. Existe falta de alguns nutrientes que são matéria-primas para esse movimento eletrolítico do corpo, sódio, potássio, magnésio. Mas eu vou dar um dado para vocês de pesquisas, de que várias vezes fazendo pesquisas com atletas, que são pessoas que têm incidências de cãibras também, porque eles têm muito atividade física, com exaustão, corredores de maratonas têm muita cãibra, corredores em geral, e fizeram muitos estudos baseados junto com atletas e não atletas. E o que eles perceberam que se suplementando um nutriente, como as pessoas falam, como a banana, que banana vai ajudar, ou como o potássio, ou suplementa magnésio, eles perceberam que nos grupos com suplementação e sem suplementação, tanto fazia. Não aumentava nem diminuía, ficava na mesma coisa. Então, hoje não tem uma etiologia certa, uma causa provável. Existem alguns medicamentos que eles ajudam a dar cãibras, medicamentos para diurese, né? Quem toma muito diurético, quem toma remédio para emagrecer, alguns que diminuem remédios para redução de colesterol, também facilitam o aparecimento de cãibras. Pessoas com doenças cardiovasculares também pode aparecer cãibra. Meu Deus, já estou até ficando com medo, porque ela citou aí umas 5 coisas. Umas 5 coisas que tem a ver com esta pessoa que vos fala. E agora? Então, continua, mas Roberto. não necessariamente vai aparecer. Tem gente que tem isso tudo e não tem cãibra. Uhum. Então, por isso é uma causa que as pessoas falam, mas o que é que eu faço? Existe como prevenir? Existe, se você tem a matéria-prima, como sempre falo, a alimentação é uma matéria-prima, mas ela não vai justificar o fato de você ter isso ou ter aquilo, ter uma doença ou não ter uma doença. Então, eu coloquei até aqui para o que fazer, né, nesse caso. Como é que a gente pode fazer em termos de dicas para que você possa prevenir? Primeira coisa, se você tem a cãibra, na hora que você tem a cãibra, é uma dor infernal, né? Dói mesmo, você não tem o que fazer porque o músculo contrai e ele faz uma contração e junta as fibras musculares. E naquele momento a dor aparece e parece que tem um tijolo dentro. Se for na panturrilha, parece que a sua batata da perna fica dura e dói e não tem como fazer. Então, o que você faz? Primeira coisa é respirar. Respira, vai soltando, pega o seu pé e vira ele ao contrário, para esticar aquele músculo, que ele vai contrair e você vai esticar de forma ao contrário. E vai respirando, respirando, até passar. Ok, essa é a forma de você, na hora, fazer um tratamento. Mas para prevenir, aí lá vai as coisas sempre que eu falo. Primeiro, tomar água, porque se você tem um equilíbrio eletrolítico, precisa da água dentro da sua circulação para fazer esse equilíbrio. Então, tomar bastante água. Depois, as pessoas têm a coisa de que, eu vou caminhar. Eu não gosto de usar esse termo, vou caminhar. Eu gosto de dizer, eu vou andar. Então, talvez você que fala assim, hoje é segunda-feira, hoje eu vou começar a fazer minhas caminhadas. Troque essa palavra de caminhar por andar. Hoje eu vou andar, porque andar é diferente de caminhar. E aí você, quando estiver andando, você vai lembrar de mim, que eu estou andando. O andar não tem estresse.
o caminhar tem. Então, qual é a diferença? Andar e caminhar? É o estresse. Você não tem nada de visualização mental que vai estressar você. Não tem o que a gente chama de crenças limitantes em cima do andar, mas do caminhar tem. Na maioria das vezes. Por isso as pessoas não caminham. Elas falam, eu vou caminhar, mas não conseguem caminhar. Porque existe um monte de crenças que estão na memória vinculadas com o caminhar. E aí com o andar não, eu quero que você experimente, você que está ouvindo aí, experimente, depois você me conta, eu comente. Já vou usar, tá vendo, Miquel? Eu vou dizer agora, eu vou andar. Será que é por causa disso que você que não eu vou caminha, uma vez, aí passo um mês sem ir caminhar. Eu agora vou andar. Seja uma andarilha. Pronto, um andar. Isso. Eu vou lhe contar. Aí você me conta. Isso muda. Então é exatamente isso. Uma dica a dica é água, certo? Andar. E quando você acordar, começa a esticar o seu corpo, espreguiçar, né? Fica na cama um pouquinho, 5 minutos, espreguiça. Para um lado, para o outro, estica. Faça de conta que você está numa cama que estão te esticando, mas é você que vai esticar. Mas se alguém quiser esticar também é bom. Se você tiver com alguém, melhor ainda. Então a outra pessoa vai te ajudar a esticar. Meu tio Afrânio, funciona. Meu tio Afrânio, quando era vivo, e ele gostava muito, ele dizia, ei, vem aqui esse menino, eu ia, alongava, e faz toda a diferença, né? Às vezes a gente sente dores no corpo todo porque é o quê? Tá tudo encurtado porque você não alongou. Exatamente, então o músculo precisa desse alongamento. Então, acordou, estica. Estica, estica, estica. E de vez em quando você estiver assim, fazendo nada, como por exemplo, agora eu vou ver televisão. Naquele momento que você estiver vendo televisão, começa a levantar o seu braço esticando, como se fosse pegar alguma coisa no céu, estica para baixo, tenta baixar a sua coluna e colocar a sua mão no seu pé, né? Se dobrar o joelho não tem problema, devagarinho você vai esticando ao ponto de você conseguir colocar a mão no chão sem dobrar o joelho. Mas é com o tempo. E isso vai fazer com que os seus músculos tenham esse alongamento e vai diminuir as câimbras também. Então, beber água, alongar, andar, né? Que você falou, e o que mais? E enquanto você está fazendo nada, vendo uma televisão, fazendo alguma coisa parada, esticar. Esticar. Isso. Além de alongar, esticar. E agora a dica de ouro é: todo mundo diz que tem uma nutrição, que tem as coisas que funcionam. Como eu sou psiconutri, né? Então eu vou falar as causas metafísicas. Então existe uma causa que está por trás das câimbras. E essa é comum a todo mundo. Se chama medo. Pessoas que sentem muito medo e tensão. O que significa isso? As pessoas, elas não acreditam na vida, no fluxo da vida. Então tem alguma coisa que ela sente que está faltando apoio. Então ela sente medo e busca desesperadamente pelo apoio na vida. E como ela não sente esse apoio na vida, e os pés e a panturrilha principalmente, é o que dá os apoios na vida. Então ela tem a cãibra, ela contrai, como se fosse cair, né? Para não andar, para não ir em frente, para não seguir em frente. Então a cãibra justifica na metafísica dentro do medo e da tensão. Então, para isso, você na hora que tiver seu alongamento, esticando na cama, então o que você vai fazer é o seguinte: estica e começa a pensar. Eu relaxo e deixo a vida fluir. E agora eu sigo o fluxo, eu sigo em frente. Eu deixo a vida fluir em mim. E eu relaxo e deixo minha mente ficar livre. Eu sou livre para agir. E fica pensando assim. Incrível. Eu tô assim boba porque eu tenho 2 filhos atletas. E um deles nunca tinha tido cãibra na vida. Daí teve um jogo e ele sempre falava assim, eu nunca perdi nenhum jogo enquanto eu estou como profissional, nunca. E aí de repente teve um jogo onde os 2 principais atacantes do time dele tinham tomado cartão, estavam fora do jogo. E ele falou, mãe, eu tô com tanto receio porque os 2 principais atacantes não vão estar no jogo e esse jogo é decisivo pra gente pra final. Então ele tinha aquela coisa de esse jogo é fundamental, mas a gente não vai poder contar com os 2 principais do time que vão estar fora. Dito e feito, quando chegou nos 35, eu acho, do segundo tempo, quando eu olhei na televisão, ele estava na televisão, eu só vi ele caindo no chão. Ele nunca tinha tido aquilo. E ele teve câimbra nas 2 pernas.
Então, o que você está dizendo tem tudo a ver, porque ele nunca tinha chegado para mim para ter colocado essa situação. Olha, eu estou receoso por causa disso, mas esse foi um dia especial e eu ainda falei, né? Aquela coisa, tem que comer mais banana, você tem que tomar, mas mãe, eu já tomo litros de água, mãe, eu já como todos os dias, gente, mas tem que ter alguma causa. Agora eu captei a mensagem, captei. Então, o que você está falando, Micarla, que o seu filho teve, que foram 2 câimbras em 2 pernas, retrata exatamente. Naquele momento, ele estava com muito medo. O medo do que viria, do fluxo daquilo que era da ausência daquelas pessoas. E aí na mente dele entra o medo e aí dá um comando através do hipotálamo para produzir ácido lático, que é a substância que vai gerar essa cãibra, né? Bioquimicamente falando. Então ele tem a cãibra e aí nesse momento ele não deixa o fluxo daquele jogo, o fluxo das coisas que estão acontecendo, porque aquilo está acontecendo, mas que era ele que estava ali no jogo. E aí ele é impedido através da cãibra de dar fluxo aí continuar as coisas, né? Então essa é uma das causas. Por isso ele tomava água, ele é o exemplo total, totalmente matéria-prima, né? Sim, substrato todos os dias, né? Todos os dias, faz alongamento, faz tudo, mas ele, um efeito emocional, impediu ele, mesmo tendo todos os eletrolitos dentro do sistema dele, ele teve a cãibra. Que interessante. Ai, Roberta, eu tenho certeza que muita gente em casa, assim como eu, chegar em casa, vou conversar com ele, explicar a ele exatamente o que foi que aconteceu, porque eu mesma ficava cobrando, mas será que você não alongou? Imagina, eu fiz tudo, né? Então, realmente, essa questão, como é importante, né, a gente ter aqui, né, Miqueza, alguém como Roberta, que é não apenas nutricionista, como é psiconutricionista, e isso faz toda a diferença. Roberta Forastieri, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Conexão 95 e fala para os nossos ouvintes, quem quiser ver de novo essas suas dicas, vai onde, te procura onde nas redes sociais? Bom, o Instagram, eu me nutro e Humano Center, mas eu posto no canal da Humano Center no YouTube, tá sempre os vídeos lá. Todos os vídeos no canal Humano Center. Humano Center, então se você quer mostrar esse vídeo, né, do que a Roberta mostrou agora, falou agora sobre essa questão específica das câimbras, vai lá no YouTube Humano Center. Roberta Forastieri, obrigada e até a próxima quarta. Obrigada, Micarla, até a próxima.